Boa noite. Vamos gravar a resolução das questões número 10, 11, 12 e 13 da nossa lista de equilíbrio químico 1. A questão número 10 tem o enunciado: a piridina é um líquido mal cheiroso para o qual o Kb é 1,7 vezes 10 a menos 9. Qual o pH de uma solução aquosa 0,010 molar de piridina? Bom, vamos montar então a equação para aquela tabela que eu sempre indico, que é bom a gente fazer para não ter erro em relação ao equilíbrio. Então a piridina ela vai encontrar-se com a água. Nesse caso, a piridina é uma base, então ela recebe o próton da água, que é o íon H+. Portanto, os produtos formados vão ser esse íon positivo, no qual a piridina recebeu o próton, e o íon negativo, o OH- da água. Qual é a concentração molar inicial? Foi dito no exercício que a concentração aquosa da piridina é 0,010 molar. 0,010 molar. Os produtos, concentração inicial é 0 e 0. Qual é a variação na concentração e a concentração no equilíbrio? A variação, vamos usar a variável x, porque eu não tenho nenhuma informação do equilíbrio. E aí, então, nós teremos 0,010 menos x. Por que menos? Lembrando que o reagente está sendo consumido, então a variação é negativa. E os produtos, a variação é positiva, porque está sendo formado. Bom, vamos fazer uma seguinte consideração. Como o valor de Kb é um valor muito pequeno, o valor de x também será um valor muito pequeno. Então, eu posso considerar que 0,010 menos x é aproximadamente 0,010, visto que o valor de x será um valor muito pequeno e desprezível no momento do arredondamento. Bom, vamos fazer o cálculo a partir da expressão Kb. A constante de equilíbrio básico eu vou colocar o produto sobre o reagente. Então, a concentração do íon positivo, C5H5NH+, vezes concentração do OH-, dividido pela concentração do C5H5N, que é a piridina. Bom, vamos fazer substituindo então o valor da constante de equilíbrio, 1,7 vezes 10 a menos 9, que é igual aos valores de x e x, que são os dois íons, dividido por 0,010, que é o valor correspondente à piridina. Então, nós teremos x ao quadrado é igual a 1,7 vezes 10 a menos 10, 10 a menos 9, vezes 0,010. Então, o valor de x vai ser igual a raiz quadrada de 1,7 vezes 10 a menos 11. 10 a menos 11, que aqui é 10 a menos 2, com 10 a menos 9, eu já coloquei 10 a menos 11. Caso queira fazer de uma forma corrida, fiquem à vontade. Bom, na calculadora a gente utiliza aqui a raiz quadrada, coloco parênteses, 1,7. Esse 10 a menos 11 tem duas maneiras de fazer, mais prática. Eu prefiro usar aqui o shift, que é a função que nessa calculadora está aqui em cima, amarelo. Aperto o shift e vou apertar aqui o 10 elevado a x, que está na teclinha do log. Opa, deixa eu corrigir. Shift, log. Aí já aparece o 10, não precisa pôr vezes 10. Aí elevado a menos 11. Fecho parênteses. Então, encontrei um valor de 4,123 vezes 10 a menos 6.
Bom, esse valor de x corresponde ao valor do OH-. Então, eu não calculo diretamente o pH. Eu vou calcular o POH, que é menos log desse valor. 4,123 vezes 10 a menos 6. Para vocês fazerem de uma maneira mais rápida na calculadora, eu já deixei os resultados aqui gravados, eu não apaguei. Você pode fazer o seguinte, você aperta aqui, ó, menos o log, coloca o parêntese e aperta aqui, ó, o ANS, que vai te puxar o resultado para dentro do parêntese. E aí dá igual. Então, eu acho mais rápido o valor do POH, que deu 5,38. E agora, para achar o pH? pH mais o POH sempre é igual a 14. Então, o valor de pH vai ser 14 menos 5,38. Então, o valor de pH, que é o que o exercício pediu, 8,62. Então, a nossa questão número 10 está feita. Vamos agora para a questão número 11. Na questão 11 diz o seguinte: o fenol é um composto orgânico ácido e tem Ka 1,3 vezes 10 a menos 10. Qual o pH da solução 0,15 molar em água do fenol? Bom, o fenol, ele tem uma estrutura com anel aromático, que é o anel de 6 carbonos, alternando uma ligação simples e uma dupla, e o grupo OH aqui em cima. Então, a sua fórmula molecular é C6H5OH. Mas caso você não saiba a fórmula molecular, como eu já expliquei anteriormente, você pode utilizar até mesmo o nome. Vamos montar nossa tabelinha básica. Equação C6H5OH mais a água. Ele sendo ácido, ele vai ceder o próton para a água, que é o H+. Então, fica C6H5O menos, mais o H3O+. Concentração inicial do fenol, 0,15. Os produtos, 0 e 0. Variação na concentração, menos X para o reagente, mais X para os produtos. Concentração no equilíbrio, 0,15 menos X. Vamos considerar isso aproximadamente igual a 0,15, porque o X vai ser muito pequeno, devido ao valor ser muito pequeno para caber. Eu considero esse valor pequeno, o de 10 a menos 4 em diante. Aqui é X e X. Ou então nós vamos ter a constante ácida igual a concentração dos dois íons, o íon negativo e o H3O+, que é o íon positivo, dividido pela concentração do fenol. Vamos substituir valor do Ka, 1,3 vezes 10 a menos 10. Valor dos dois íons X e X dividido por 0,15. Então, X é igual a raiz quadrada de 1,3 vezes 10 a menos 10 vezes 0,15. Não esquecer nunca de usar o parêntese, porque senão tira a raiz apenas do primeiro termo. Bom, então nós vamos achar aqui um valor de X de 4,415. Então, para achar o pH, menos log desse valor, pH 5,35. Então, essa foi a nossa questão número 11. Vamos agora resolver a questão 12. E na sequência a questão número 13. Calcule o pH de uma solução 0,0010 molar de dimetilamina, sabendo que o Kb é 0,6 vezes 10 a menos 4. Bom, o esquema básico é o mesmo.
Uma curiosidade, a dimetilamina é uma substância que é uma base e ela é o que dá o cheiro característico, aquele odor característico do peixe. Já notaram que quando vai se cozinhar o peixe, antes do preparo, é colocado limão ou vinagre? É justamente para quê? Para neutralizar a base, que é a substância que dá o cheiro forte no peixe. Então, o limão ou vinagre, ele tem essa característica de neutralizar esse cheiro forte, que é da dimetilamina. Bom, concentração inicial da dimetilamina 0,0010, que é 10 a menos 3, né? 0 e 0, variação, vamos pôr o X, né? E a concentração no equilíbrio. Então, 0,0010 menos X, X e X. Aqui é aquela consideração de sempre, lembrando que o valor da constante é um valor baixo. Bom, então agora é só fazer a substituição da constante, 9,6 vezes 10 a menos 4, que é igual a x vezes 10 a menos 3, que é o 0,01. Então o valor de x vai ficar igual a raiz quadrada de 9,6 vezes 10 a menos 7. Já somando 10 a menos 4 com 10 a menos 3. Então o valor de x... 9,797 vezes 10 a menos 4. Bom, o POH, então, como esse valor de x é o valor do OH menos, eu vou calcular o POH, que é menos log desse valor. Vai dar, então, um POH igual a 3, então o pH é igual a 11. Somando os dois tem que dar 14. A pergunta foi qual o pH. Questão número 13. O ácido ascórbico, vitamina C, ele é um ácido diprótico. Di é o prefixo para 2. Prótico quer dizer que ele libera 2 prótons, cuja fórmula é H2C6H6O6. Calcule a concentração de H+, o pH e a concentração desse íon negativo em uma solução 0,10 molar de ácido ascórbico. Foi dado então duas constantes ácidas, porque ele vai ionizar em duas etapas, da seguinte maneira: H2C6H6O6 encontra com a água. Aí ele vai ceder o próton e vai formar HC6H6O6 menos mais H3O+. Essa é a primeira etapa e tem uma constante ácida de 6,7 vezes 10 a menos 5. Na segunda etapa, eu continuo a partir do final da primeira. Então, o íon negativo que formou aqui na primeira etapa, ele perde mais um próton e forma então o C6H6O6 2- mais H3O+. E a constante ácida 2,7 vezes 10 a menos 12. Esse íon aqui é o íon que foi perguntado a sua concentração. Bom, aqui nós temos duas etapas, mas você consegue visualizar que a constante ácida da primeira etapa é muito maior do que a da segunda etapa. Isso nos diz que os valores correspondentes à primeira etapa são muito maiores. Então, o pH e a concentração de H+ é praticamente o que ocorre na primeira etapa, porque da segunda etapa vai ser um valor muito, muito pequeno, 10 a menos 12. Então, o cálculo inicial, nós vamos usar apenas a primeira etapa. Então, coloca aí a equação da primeira etapa, né? Concentração inicial do ácido ascórbico, que é a vitamina C 0,10, aqui 0,0, variação X,
0,10 menos x, aproximadamente 0,10, x e x. Bom, então, essa é a nossa tabelinha padrão, né? Bom, vamos calcular então o valor de x corresponde ao H+. Então, a constante ácida 1 vai ser a concentração dos íons da primeira etapa, dividido pela concentração do ácido. Bom, vamos fazer a substituição. Então, 6,7 vezes 10 a menos 5, x vezes x, 10 a menos 0,10. Bom, então nós vamos achar um valor de x igual a raiz quadrada de 6,7 vezes 10 a menos 6. Já 10 a menos 1 mais 5. Então, o valor de x, que é igual à concentração de H+, vai ser 2,59 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Portanto, o pH é menos log desse valor, que dá 2,59. Coincidentemente, o mesmo valor. Então, já achei duas respostas. Qual a concentração de H+, qual o valor do pH. Para achar agora a terceira pergunta, que é o valor do íon negativo, eu vou usar a equação 2. Então, vai ficar o K2 é a concentração do íon negativo, que eu quero encontrar a concentração, que é esse, vezes do H3 ou mais, dividido pelo íon negativo, que está aqui na segunda etapa aqui, ó. Lembrando que o valor de x que eu encontrei aqui é o valor do H+, e é o valor desse íon negativo. Então, esse valor e esse são iguais. Então, eu posso dizer que o K2 é igual à concentração desse íon. Então, o valor da concentração desse íon C6H6O6 é igual ao valor da constante, que é 2,7 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Então, nós estamos resolvido a nossa lista de equilíbrio químico 1.